Boa noite, galera. Boa noite. Meu nome é Lucas, como todo mundo sabe, e eu frequento aqui os PGs Universitário e o de quinta-feira, que é o dos jovens. E a gente, através dessa enquete, a gente dividiu as perguntas em 4 blocos, né? Primeiro sendo composto sobre a vida pessoal do pastor André, depois sobre a igreja, depois sobre relacionamentos, depois teologia e depois escatologia. E agora nós vamos ouvir o pastor André através dessas perguntas para ele tirar as dúvidas de todo mundo aqui. Teve um momento onde você realmente percebeu que era para isso que Deus estava te chamando? Para isso, eu imagino que né, trabalho com igreja. Vou pressupor isso. Teve sim. Eu nunca quis ser pastor quando era criança, jovem, adolescente. Depois dessa período de 16 a 19 anos, onde eu realmente enfiei o pé na jaca, eu voltei para Deus aos 19 anos. Comecei a me envolver na igreja. Eu brinco que eu fiquei 3 anos meio afastado da igreja. Daí, quando eu me converti, reunião de homens, reunião de mulher, reunião de criança, reunião de louvor, eu vim em tudo, né? Tudo que tivesse de igreja aberta eu vinha, porque eu queria demais, né, essa presença de Deus, queria demais estar na casa dele. É, e, e eu lembro que rapidamente, assim, algumas das coisas que eu tinha recebido quando criança, todo o ensinamento bíblico, tudo aquele tempo de igreja, eu tinha uma bagagem muito boa de Bíblia e de entendimento, de ensinamento bíblico. Então, quando o Espírito Santo, né, entrou na minha vida, fui salvo, o Espírito Santo começa a iluminar aquilo que já estava dentro de você, mas você não enxergava. Então, acabei começando a rapidamente começar a aconselhar pessoas que estavam passando por dificuldades, que eu tinha uma bagagem de crescer dentro da igreja, então consegui colocar para fora. E eu lembro da alegria de poder ajudar pessoas, ou de falar uma coisa, de dar uma direção, de dar uma resposta. E aí eu descobri depois, lendo a Bíblia, que tem uma passagem onde o apóstolo Paulo diz assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Tem uma passagem de Paulo que diz isso. E aí, quando eu li aquilo, eu falei, cara, é isso aí que Paulo está falando. Eu sentia algo, mas eu não sabia colocar em palavras aquilo que eu sentia. E quando eu li Paulo falando isso, eu falei, cara, essas palavras de Paulo expressam o sentimento que eu tenho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Cara, tem algo que me motiva a falar de Deus e de, sabe, de construir o reino de Deus na vida de pessoas. Então, foi ali que eu senti que o meu chamado era um chamado pastoral, e a partir dali eu fui então me preparar, seminário, assim por diante, para poder fazer o que eu faço. Top, pastor. Normalmente a gente tenta fugir, mas só que ele sempre vai atrás, né? Isso é verdade, isso é verdade. Pode fugir, mas ele te acha. Agora a terceira pergunta. Como foi o processo do namoro seu e da Júlia? Tiveram tempo de oração? Ah, boa. Agora eu vou devolver a pergunta para vocês. Vocês perguntaram se eu estou preparado. Agora, vocês estão preparados para essa? Olha só, olha só, é coisa forte. Gente, naqueles 16 a 19 anos, eu fiz de tudo quanto é coisa errada e me envolvi com um monte de gente, enfiei pé na jaca, aquela loucura toda, né? Que dizem que é tão gostoso, tão bom, tão maravilhoso, daí você chega no fim da história, você descobre que realmente não é tudo aquilo. E aí, aos 19 anos, eu falei com Deus, falei, Deus, eu não queria me envolver mais com uma pessoa se eu não souber que essa pessoa vai ser a minha futura esposa. Tipo, cara, cansei desse negócio de, sabe, de ficar experimentando e machucando, e sendo machucado e sofrendo e tal. Eu queria, sabe, queria que Deus me direcionasse para a pessoa que seria minha esposa, e aí eu, né, namoraria com ela, casaria com ela e tal. Então, eu né, pedi a Deus que ele fizesse isso e assumi um compromisso com Deus que eu não namoraria se eu não tivesse uma impressão dentro de mim de que essa pessoa seria uma pessoa indicada por Deus. Então, isso foi aos 19 anos, eu fui para o seminário, lá nos Estados Unidos, e lá comecei a gostar da Julie. E eu tinha um problema, porque eu estava gostando da Julie, mas eu tinha um compromisso com Deus que eu não me envolveria com ninguém, a não ser que eu soubesse algumas coisas. E aí criou um conflito, tipo, cara, eu gosto da menina, mas Deus não me falou muito sobre ela ainda, não tenho certeza, então eu estou meio que já quebrando, começando a quebrar né, meu voto com Deus por causa da Julie. Então, eu fiz uma coisa, eu tirei alguns dias para orar, pedi para Deus preparar o meu coração e o coração dos pais dela, e eu não fui falar com ela, eu fui falar com os pais dela. E eu cheguei para o pai dela, num dia, e falei: ó, a minha situação é mais ou menos a seguinte: eu sou estrangeiro, pobre e tenho um passado meio complicado.
estrangeiro pode ter um passado meio complicado, mas eu gosto da sua filha. E eu queria saber se eu teria a tua bênção para pelo menos, né, o que, que o senhor acha a respeito disso. Foi a mãe e o pai da Julie. E olha que interessante, cara, quando você é aberto dessa forma e você honra os pais, você cria uma abertura com os pais. Porque você não foi por fora, você não foi escondido, você chegou e eu fui honesto. Cara, estrangeiro, pobre e tem um passado complicado, mas eu gosto da tua filha. Né? Então já fui na lata assim para saber, cara, ou vai ou acha. E nós decidimos então, os pais da Julie e eu, tirar uma semana para a gente orar e jejuar a respeito disso. E foi o primeiro jejum mais estendidozinho que eu fiz, né? E tirei um tempo para orar a respeito disso. E nós sentimos ao fim desse tempo paz em dar o próximo passo. Cara, não é assim, vai ser, vai dar certo, mas sentimos paz de dizer, prossiga. E aí eu e a Julie, então, conversamos, eu já tinha conversado com os pais dela, né? Então a gente conversou, falou, tô gostando de você e tal. E teus pais já conversaram, a gente já orou, a gente sente paz em avançar. E a gente tomou um segundo passo. O segundo passo é que nós procuramos todos os líderes das nossas vidas, todos, eu estou falando todos porque foram 32 líderes da nossa vida, sentamos e falamos sobre isso. Cara, a gente está gostando um do outro, mas eu sou brasileiro, ela é americana, tem essa questão da cultura. Eu venho de uma família simples, ela vem de uma família mais afluente e tal, e a gente não sabe, mas a gente queria que você orasse como líder sobre a nossa vida, que você orasse a respeito, pedisse a Deus sabedoria e nos dissesse se você sente paz ou não sente paz sobre o nosso relacionamento. Fomos para 32 líderes. Então, né, meu pai, que era meu pai, meu pastor, minha mãe, pai dela, mãe dela, os avós dela, os líderes do seminário onde a gente estava estudando, o pastor dela, o ex-pastor de jovens dela, a gente, literalmente 32 pessoas. Conversa rápida, 15 minutos, cara, a gente está se gostando, a gente está orando, a gente está segurando a onda, ora, peça paz. E aí, a gente dava uma semana para a pessoa orar e a gente ligava para a pessoa. E aí? Todas as 32 falaram, cara, sentimos paz. E aí, então, a gente começou a namorar, né? Então, a gente honrou a nossa liderança sabia o que estava acontecendo, nós pedimos confirmação, por quê? Porque, cara, eu não queria errar de novo, eu não queria fazer coisa só por fazer de novo, né? Então, foi um processo um pouco mais longo, um pouco mais complicado, mas se eu puder usar isso como incentivo, gente, eu sou casado com a Júlia há 21 anos, hoje meu casamento é melhor do que foi no primeiro ano, no segundo ano, terceiro ano, cada ano fica melhor. Sonho em ficar velhinho do lado dela, né? Eu brinco que eu sou meio cegueta já, né? Já uso óculos, ela é meio surdinha também, vai ficar um cego, outro surdo, né? Então eu falei, amor, você enxerga por mim, eu vou ouvir por você, e junto nós vamos se entender, vai dar certo esse negócio. Mas de verdade, sabe, é um processo que é um processo que parece ser chato, mas gera resultados. A colheita que você colhe, cara, é muito maior do que qualquer trabalho que você teve no começo, né? Da mesma forma, quando a gente queima etapas, a gente também colhe uma colheita, às vezes, muito pior do que o tempinho que ia demorar para fazer o negócio certo, né? Então, a gente fez isso, e eu não vou entrar nisso agora porque não é a pergunta, mas só um parênteses, só para mostrar o nível hard. Eu e a Julie também, nós não nos beijamos até o dia do casamento no altar. O primeiro beijo que eu dei na Julie foi no altar, no Você Pode Beijar a Sua Esposa. Né? Então, a gente fez algumas coisas bem diferentes, bem radicais, que não são fáceis, né? Não são fáceis, mas também não é fácil você segurar a onda se você está se permitindo um monte de coisa. Né? Então, o autor fala, cara, é difícil não beijar. Mas sabe o que também é difícil? Beijar no escurinho do cinema e ficar só no beijinho, né? Então a gente escolheu qual que era a batalha que a gente queria lutar e nós hoje não nos arrependemos disso e achamos que foi bênção para nós, para nossa realidade. Muito bom, pastor. Até fica o exemplo para a galera, né? Primeiro consultaram a Deus, depois consultaram aos líderes, né? Visto que a gente viu no PG sobre os princípios da honra ali, né? Então Top. eles honraram tanto a Deus como a liderança deles, né? Isso aí. Agora, a quarta pergunta. Tem algum testemunho impactante de quando o senhor estava no seminário? Pois é, eu vi essa pergunta antes. Tem muitas coisas assim, mas o que vem à minha mente, vou jogar o que, né, veio na minha mente. Não é um testemunho tipo impactante, tipo, uau, né? Ninguém foi curado, ninguém ressuscitou dos mortos, nada assim, né? Mas é uma coisa que me marcou. Eu lembro que eu fiz o primeiro seminário com a Júlio, foi um bacharel em teologia, e depois a gente viu outros missionários voltando para estudar,
missionários que nos incentivaram, já que a gente era recém-casado, não tinha filhos e, cara, estava muito fácil de eu continuar estudando. Então eu fui e fiz, depois do seminário, eu fiz um mestrado em teologia. E nas aulas de mestrado, cara, apareciam uns negócios lá que os caras perguntavam que, assim, eu nunca tinha ouvido uma pergunta daquela. Aí o cara chegava, professor, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falava, meu Deus do céu, acabou, acabou, agora acabou. Acabou tudo, o cara desmontou a Bíblia, agora eu não sei. Cara, não tem resposta a essa pergunta. E o professor falava, ah, boa pergunta. Pegava a Bíblia, tipo, 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 ó, diz assim, 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 assim. E eu, cara, olha que top demais. Aí na outra semana apareceu outro cara, professor, tal coisa, e eu falo, meu Deus, agora acabou, agora o professor vai inventar abobrinha, agora o cara vai, "Ih, agora acabou, agora o cara desmontou a Bíblia. E o professor, pô, boa pergunta, tic, 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 ia lá e na Bíblia e respondia. E parece uma coisa boba, mas uma das coisas que me impactou no seminário é assim, cara, se você estudar, se você for sério sobre a tua interpretação das escrituras, se você for um estudioso da Bíblia, tem respostas para coisas que a gente acha que não tem resposta. Sabe quando você vê 25 perguntas que desmontaria, me desmontaria naquela época, porque eu não tinha conhecimento, e você vê, cara, tem resposta, a Bíblia de fato tem resposta, não é só uma crendice, não é só uma lavagem cerebral, tem resposta bíblica correta, que faz sentido, inclusive de filosofia, de psicologia, né, até de física, e isso foi muito impactante para mim dizer, cara, pode confiar que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é verdadeira, é real, porque se você provar ela, testar ela, virar ela do avesso, cara, ela se mantém, ela é fiel, ela é verdadeira, ela responde, ela faz sentido, né, para as nossas vidas. Então, esse foi um testemunho. Muito É, bom, pastor. Geralmente as coisas mais simples são as que mais nos impactam, né. é verdade, muito bom, cara. E agora lá vamos para a quinta pergunta: por que ser pastor em São Francisco do Sul? Pois é. Gente, o que que acontece? Quando antes de vir para cá, 8 anos atrás, eu estava pastoreando uma igreja lá nos Estados Unidos, onde eu conheci a Júlia, uma igreja que a gente pastoreou por 7 anos, eu era pastor auxiliar lá. E com o passar do tempo, Deus foi colocando no meu coração o desejo de pastorear uma igreja. Eu era pastor auxiliar, trabalhava com visitantes, discipulado, pequenos grupos e coisas assim. E eu comecei a sentir um desejo de pastorear a igreja, de liderar uma igreja mesmo, estar à frente de uma igreja, né? Não só auxiliando, mas, né, dando uma visão, uma direção para a igreja e tal. Como pastor auxiliar, não era a minha posição dar visão e direção para a igreja, mas eu comecei a sentir meu coração indo nessa direção e sabia que Deus estava preparando alguma coisa. E bem naquela época que Deus estava preparando, eu estava olhando só igrejas dentro dos Estados Unidos, que eu pensei, cara, a Gabi já tinha nascido, eu tinha casa lá, eu era cidadão americano, já estava tudo montadinho lá. Nunca pensei em voltar para o Brasil. E naquela época meu pai teve câncer, teve um câncer do pulmão muito agressivo, previsão de 6 meses de vida, um negócio maluco assim, aquela notícia que surpreende. E eu falei para a Julie, quando a gente descobriu o diagnóstico, eu falei, Julie, se de fato meu pai tiver 6 meses de vida, nós vamos trancar a casa aqui, a gente tinha uma casa lá, vamos trancar a casa aqui por 6 meses, eu vou para o Brasil, vou curtir meu pai, vou enterrar meu pai, e depois eu volto e a gente vê, a gente começa do zero de novo, mas eu quero ter tempo com meu pai. Fazia 14 anos, né, que eu morava nos Estados Unidos, então 14 anos onde eu via o meu pai uma vez por ano, ano e meio e tal. E o que aconteceu? Meu pai fez uma cirurgia, tirou uma parte do pulmão, com essa parte do pulmão que ele tirou, tirou todo o câncer dele, e até hoje, graças a Deus, né, já fazem 10 anos quase, não tem câncer nenhum. Glória a Deus por isso. Mas Deus usou o câncer do meu pai para dizer o seguinte, cara, então se você quiser largar tudo lá e vir para cá, você consegue, não consegue? Você ia fazer agora para o teu pai, né? Então você consegue, não é que seja fácil, mas você conseguiria se fosse necessário. E aí Deus falou, cara, você vai para o Brasil mesmo, você vai fazer exatamente isso, vai largar tudo aqui, vai para o Brasil, mas não porque teu pai tem câncer, mas porque eu tenho um chamado para você lá. E aí a gente vendeu a casa, vendemos os carros, vendemos tudo, viemos embora para o Brasil, sem saber da PIB. A gente veio para estar próximo dos meus pais aqui, porque, cara, 14 anos longe do Brasil, preciso voltar para o Brasil. Deus mandou ir. Não sabia o que, que ele ia fazer. Deus falou, cara, vai, quando você chegar lá, você vai descobrir. Eu vim e vim estar perto dos meus pais, naturalmente, né? Vou ficar perto de família. E foram 6 meses depois que a gente chegou, que a gente descobriu que a PIB existia, que o pastor Klaus estava indo embora para Florianópolis, estavam procurando pastor, me convidaram para vir, eu vim, me apaixonei, Deus falou e estou aqui há 8 anos. Então, foi muito direção de Deus, né? Eu creio que hoje eu posso dizer, Deus falou para mim, cara, vai, quando você chegar lá, você vai descobrir por que que você foi. Hoje eu tenho plena convicção do porquê que eu vim para cá, né? Eu creio que tem a ver com isso tudo que a gente está vivendo aqui na PIB.
Glória a Deus, pastor. Então, Geralmente Deus revira a nossa vida de ponta cabeça em questão de minutos, segundos, né. Então a é isso gente mesmo. jamais vai imaginar o que está por vir, né. É isso mesmo. Agora vamos lá para a sexta pergunta. Qual a principal mensagem que o senhor carrega? Que você olha e sabe que foi para isso que Deus lhe chamou? Uau, isso é difícil. Eh, Talvez vai surpreender alguns de vocês, mas eu diria que, cara, uma coisa que meu coração sempre volta, e se assim, eh, se você me largar na banguela, eu vou sempre acabar no mesmo lugar, que é o seguinte, cara, entrega a tua vida para Jesus, é a melhor coisa que você pode fazer na tua vida. Tipo, entrega assim, sabe? Confia, entrega, vai, né? Eu gosto de meu versículo predileto na Bíblia é Provérbios, eh, onde diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não dependa do teu próprio entendimento, né? Reconheça Ele em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Cara, confia, só vai, se entrega, sabe? Isso para mim é uma mensagem que frequentemente eu volto para isso, entrega, 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 entrega. Talvez porque aos 19 eu tive a minha experiência de entrega mesmo a Deus e de mudança de vida. Então, para mim, é você se entregar de corpo e alma para Deus, é entregar a tua vida toda para Ele. Muito bom, pastor. Na verdade, todos nós carregamos uma mensagem, né? Com certeza. Só, infelizmente, já confiamos no nosso próprio coração e acabamos quebrando a cara, né? Isso aí. Vamos para a sétima pergunta. Qual o seu livro favorito da Bíblia? Qual o quê? Qual o seu livro favorito da Bíblia? Eh, Vários vêm à mente. Neemias eu amo, amo, amo Neemias. Quero escrever um livro o ano que vem, se Deus quiser, sobre Neemias, sobre o trabalho do Espírito Santo. Vamos ver. Vai ser livrinho, né? Livrinho, assim. Pastor Spiller vai escrever um livro mesmo. Já estou lendo o livro dele, está excelente, mas o meu vai ser um livrinho. 300 páginas. Não, não, um livrinho. Livrinho pequeno. É, Então, assim, Neemias eu amo, né, só pela história do Espírito Santo, eu ouvi muito tempo atrás e fez muito sentido para mim. Mas, cara, como é que você escolhe, né, Romanos, meu Deus, né, todas as histórias do Egito, de José, de Abraão, né, cara, como é que você... eh, os evangelhos, como é que você escolhe, né? Então, assim, cara, um predileto seria muito difícil, porque cada um deles são gêneros tão diferentes, com realidades tão diferentes, alguns bem teológicos, outros, né, é difícil escolher, mas assim, vamos botar Neemias, porque Neemias é o que eu quero escrever o livro e fala sobre liderança também, então eu gosto de Neemias, mas são muitos. No meu caso, eu poderia dizer que o meu é Eclesiastes, né? É mesmo, cara? Olha só. Porque retrata a vida que eu vivia em comparação com o que eu vivo com agora, não tem nada melhor. Uau! Top demais! Grande Lucas. Agora fechou o bloco das perguntas pessoais, galera. Agora vamos para o segundo tópico, que é sobre a igreja. Bora. A Vocês estão de primeira. boa, gente, ou vocês estão prontos para terminar já? Não, Estão de boa? Então vamos embora. Vamos vamos, embora. vamos. Só está começando. Então tá bom, se tiver entediante, vocês falam. Calma, ainda tem muita luta ainda. Bora. É só o esquenta ainda. A primeira pergunta é: nesse processo de transição para a casa nova, você já teve pensamentos negativos, medo e como o senhor lida com isso? Cara, tive sim, tive sim. Primeiro, começando, né, quando a gente olhou o prédio da Rua 10, eu lembro que o Tininho falou comigo sobre isso, falou, pastor, vamos alugar um galpão da Rua 10, que tá lá, eu consigo por R$ 8.000. Eu chamei ele de louco, falei, gente, o Tininho, você é maluco, R$ 8.000, de onde que eu vou tirar R$ 8.000, cara? Tu é doido, né? Hoje a gente está pagando 49.000 por mês, né? Eu achava que 8 era uma loucura. Então, assim, cara, de verdade, eu tô citando isso porque não foi uma questão de medo, mas foi uma questão de, às vezes você precisa de um pontapé para tirar você do status quo, tirar você daquilo que você entende, às vezes Deus precisa dar um solavanco em você. E o Tininho, eu brinco até hoje, que eu chamei ele de louco, né? E hoje nós estamos pagando muito mais do que isso e pagando com o pé nas costas, graças a Deus. Então, ali eu diria que não foi medo, mas foi falta de fé mesmo. E o Tininho via uma coisa que eu não via. Aí a gente, cara, Deus moveu, eu consegui acreditar para a Rua 10, e daí a Rua 10 fechou, não deu certo, e o meu sonho era o que a gente tem hoje, sempre era o sonho poder ir para lá, mas eu pensei que ia demorar mais. E aí quando a gente começou a olhar né, a casa nova, eu já tinha, essa palavra do Tininho já tinha dado um pontapé para eu destravar.
No processo de preparação e toda, né, todo o processo jurídico da Casa Nova, tive alguns momentos, sim, de dúvidas e de dizer: "Cara, e aí, né, se não der, como é que vai ficar?". Sim, certamente tem momentos em que o inimigo vem com questionamentos e com né, situações na mente da gente trazendo dúvida. Mas, pela graça de Deus, eu pude reconhecer que eram pensamentos de dúvida, pensamentos do inimigo, pensamentos que não eram condizentes. Eu tinha uma certeza muito grande que Deus estava movendo e fazendo algo especial. Então, quando entrava o medo, eu conseguia identificar isso. Cara, isso é um pensamento que não vem de Deus. O medo é um sentimento, né, até certo ponto, normal do ser humano. Mas, eu gosto daquele versículo que diz, né, que a gente toma todo pensamento e pega todo pensamento e torna ele cativo a Jesus Cristo, né, então, precisa passar por um filtro. Cara, isso faz sentido com aquilo que Deus está colocando no meu coração? Não faz, então eu não vou deixar isso ficar na minha mente remoendo isso. Tive momentos de dúvidas, tive, mas eu posso dizer, assim, pela graça de Deus, foram momentos breves de dúvidas e de lutas, principalmente quando eu estava cansado ou estava, né, às vezes circunstâncias que acabam, gerando um cansaço, a gente dá uma fraquejada. Mas a grande maioria do tempo estava firme, confiante, crendo em Deus e foi bênção. Mas não quero passar uma impressão tipo assim: "Ah, eu sempre sabia e nunca tive minhas dúvidas". Tive minhas dúvidas, né, mas a gente permanece mesmo meia dúzia. Eu gosto de uma definição que diz que a fé não é a ausência da dúvida. A fé é a certeza de que Deus está comigo, mesmo quando as minhas emoções são, né, são voláteis. Cara, a fé é aquilo que mantém o meu norte, né? Então, cara, é aquela coisa, né? Você bota uma âncora num barco, a maré sobe e desce, né? Mas o barco continua ancorado, certo? Então, cara, a maré das minhas emoções sobe e desce, mas se a minha âncora for forte, cara, continua ancorada ali. Muito bom, pastor. Ali, galera, com relação à casa nova, a gente pode resumir também, né? Que o perfeito amor expulsa todo medo. Então, se a gente está alicerçado no amor de Deus, então some qualquer receio de que algo que é da vontade de Deus vai dar certo, né? Top. Ali, É. na segunda pergunta, agora nós vamos. Qual a sua opinião, pastor, a respeito de começar a trabalhar em um emprego que ocupe o tempo do culto e do PG? Vamos lá, tentar ser mais objetivo. Cara, não é o ideal, óbvio, né. Não é o ideal que a gente trabalhe num período que tira a gente das atividades da igreja, por quê? Porque a atividade da igreja, ela também fortalece a nossa fé, né, não é só um lugar da gente servir, mas é um lugar de a gente estar fortalecido, comunhão e assim por diante. Então, eu diria assim, faça tudo para poder evitar isso, né. Agora, se você fez tudo para poder evitar isso, e isso é o que tem, a gente também tem que estar disposto a dizer: "Cara, né, hoje eu sou pastor por profissão, se amanhã ou depois eu não for e só tiver capinar terreno como um emprego para eu poder pôr comida na mesa, eu vou capinar terreno, já capinei antes, capino de novo, não tem problema nenhum". Então, faça tudo para evitar esse conflito de agendas. Se for impossível, principalmente se a sua família precisa disso, eu diria, se a sua família precisa de uma ajuda em casa, faça o que for necessário para que isso possa acontecer. Mas, sempre, 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 ficando de olho em como que está o teu coração. Se você vê que, cara, passou 6 meses, tua fé enfraqueceu pra caramba, você está começando a esfriar, começando a ir para o caminho errado, começando a se influenciar por coisas erradas, talvez valha a pena você largar isso e voltar, né. Então, vale muito a pena por um período para ajudar a sua família, vale muito a pena para você poder, né, assumir responsabilidade dentro de casa, mas se você está perdendo a sua fé por causa disso, aí já não vale mais a pena, tá. Então, eu diria que sim, em última instância, aceite, mas tente evitar. Também, galera, linka muito com aquilo, né? Nós não podemos trocar o propósito pela necessidade, né? Hum. Top. Agora, vamos para a terceira pergunta. Por que a igreja não se posicionou politicamente? E se estão satisfeitos com os resultados das eleições? Tá, 2 perguntas então, né. Por que que a gente não se posicionou politicamente? Na verdade, a PIB não se posiciona, a favor ou contra um candidato especificamente. A gente tem bastante cuidado com isso aqui, porque as pessoas confundem uma coisa, as pessoas confundem, se eu apoio determinado candidato, as pessoas não conseguem separar que eu apoio ele ou ela, mas não quer dizer que eu concordo com tudo que essa pessoa faz. Então, quando eu me associo ou associo a PIB com um determinado candidato, e se esse candidato amanhã ou depois faz uma coisa errada? Então, eu concordei com isso também, né? Então, a gente procura se associar com valores e não com pessoas. Então,
para você, talvez que fez a pergunta, não sei se está aqui, mas por que que a PIB não se posicionou? Na verdade, nós nos posicionamos sim. Durante, acho que 2 semanas antes, ou uma semana antes das eleições, eu falei sobre aborto, falei sobre tinha alguns assuntos cabeludos, aborto, propriedade privada, desculpa, aborto, ideologia de gênero e liberdade de expressão, né? Que são valores que passam, né, são parte dos valores cristãos, faz parte de um entendimento de cosmovisão bíblica, e eu falei sobre a importância desses valores. Agora, não falei qual que é o candidato que a pessoa deve votar, mas falei, cara, esses valores são valores cristãos, como povo cristão a gente tem que estar ligado com isso, né? Agora, a grande dificuldade, gente, que a gente está tendo é uma falta de maturidade da nossa sociedade. É dizer assim, que se o cara apoia determinado político, ele apoia tudo que ele faz. Tudo que ele faz é certo e tudo que o outro faz é errado. Gente, não existe um político em que tudo que o cara faz é errado e o outro que tudo que o cara faz é certo. São nuances, tem coisas boas aqui, tem coisas talvez menos boas ali, mas são realidades. E a gente tem que ter cuidado para não se posicionar como algumas igrejas tiveram, ó, você tem que votar em tal cara. Porque aí a gente começa a associar uma pessoa com cristianismo, né. Vamos para os Estados Unidos, que era o meu contexto. Se você é crente, você vota no Trump, beleza. Mas o Trump é um exemplo de cristianismo? Não. Ele tem valores conservadores, ele está mais alinhado com valores cristãos, mas ele, na sua vida pessoal, é um bom exemplo de cristão? Não. Né, então, as pessoas confundem achando que, então o Trump é o exemplo de cristão. Não, não é. A gente fica em cima de valores e não em cima de pessoas. Então, a gente não se posicionou no sentido de dizer vote para ele ou para aquele, mas a gente se posicionou em cima de valores e em cima de oração, que é o que a gente fez. A outra pergunta, a segunda pergunta era? Se estão satisfeitos com os resultado das eleições. Então, eu não posso falar pela PIB, tá? Porque a PIB não tem um posicionamento de estar ou não satisfeita, né? Eu posso falar a respeito do meu posicionamento, né? Eu creio que existem motivos para a gente estar preocupados com as ideologias que estão cada vez mais polarizadas no Brasil. Eu creio que a gente está acordando para isso, e eu creio que apesar dos resultados das eleições né, serem favoráveis ou desfavoráveis de acordo com a sua opinião, que Jesus é soberano acima de todas as coisas e que o nosso chamado é brilhar a luz, e isso não muda. Qual que é o problema? É que a gente acha assim, cara, se o camarada tivesse ganho, vamos trazer para a nossa linguagem, se o Bolsonaro tivesse ganho, estava tudo bem. Não, se o Bolsonaro tivesse ganho, a gente teria que brilhar nossa luz, falar de Jesus, fazer diferença, dar bom testemunho, amar o próximo e fazer tudo isso. Então, na verdade, para nós, não muda a minha segunda-feira. Muda sim os rumos de decisões grandes sobre uma nação, isso é importante. Mas o problema é que às vezes a gente acha assim, porque um ganhou, tá tudo arruinado, se o outro tivesse ganho, estava tudo certo, e não é tão simples assim. Quem dera fosse, né? Quem dera fosse simples assim, não é tão simples assim. Muito bom, pastor. Tanto é que a gente tem que ter em mente de que a nossa esperança não está nesse mundo, né, mas só que na vida que há por vir, né. E vamos lembrar que a Igreja de Cristo, principalmente no primeiro século, passou por situações muito mais complicadas do que qualquer coisa que a gente já viu no Brasil, e só cresceu, só expandiu, né, só ganhou pessoas. Então a gente não depende de um cenário político favorável para que o evangelho cresça. Agora vamos para a próxima pergunta. Qual a importância da igreja no quesito missões? Então, essa pergunta eu não entendi muito bem. Olha só, qual a importância da igreja no quesito missões? Ficou um pouco ambíguo para mim, tá? Eu vou interpretar o seguinte: qual que é a importância da igreja no papel de a gente fazer missões, né? Que é você alcançar pessoas que não conhecem Jesus. Eu acho que a igreja é, é, é uma entidade missionária. Nós estamos aqui em São Francisco para ganhar pessoas. Então, missionário não é só o cara que vai para a África, também é o cara que está em São Francisco fazendo missões, né? Alcançando perdido, equipando convertido, tornando Jesus conhecido. Então, acho que a igreja é uma força missionária ao redor do mundo, né? E também a igreja também é aquela que apoia e sustenta e levanta pessoas de dentro para enviar para fora. Então, o nosso chamado missionário é Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Então, envolve a nossa Jerusalém, envolve os confins da terra, e eu acho que sem igreja, missões se tornam impossíveis. Primeiro, porque é a igreja que educa a pessoa, que discipula a pessoa, que treina a pessoa, que empodera a pessoa, que sustenta a pessoa, que envia a pessoa.
né? E em Jerusalém, a igreja é o polo com o qual a gente faz evangelismo e ganha a nossa cidade. Muito bom, pastor. E outra, né? Nossa missão, como o próprio pastor disse, e a própria palavra explica, é fazer discípulos, né? Então, obviamente, a igreja por si só já deve ser missionária. Top. Agora, lá para a sexta pergunta. Pastor, não, perdão, quinta pergunta. Pastor André, eu quero muito ir para o IC College. Qual o critério para que a igreja me envie? Ah, boa. Legal essa pergunta, porque tem um critério e muita gente não sabe. Nós estabelecemos muitos anos atrás alguns critérios como um filtro, né, básico para isso. Então, a igreja hoje ela apoia pessoas que queiram estudar, que tenham um chamado e o estudo seja para uma vocação ministerial. Isso pode ser IC College, que é uma escola ministerial de 1 ano, pode ser teologia de 4 anos, né? Mas a gente não tem hoje uma perspectiva de apoiar o cara que quer ser engenheiro civil para Jesus, mas, cara, a gente não vai pagar a faculdade de engenharia, apesar de que a gente gostaria, né? Mas a gente foca hoje mais nessa questão teológica mesmo, né? Ou ministerial. E a gente estabeleceu lá atrás alguns critérios, que a pessoa teria que ter 2 anos de casa, 2 anos de PIB, e pelo menos há 1 ano estar liderando ou servindo. Não é que tem que liderar, tipo, é o líder de um ministério, mas, cara, que tá aqui, tá pegando junto, tá, sabe, arregaçando as mangas e fazendo a diferença aqui. Por quê? Cara, quero ir para o IC College fazer a diferença lá, servir a igreja, mas se não está servindo aqui, não faz sentido. Então, faz sentido que esteja aqui, esteja servindo, esteja se empenhando. E aí, então, a gente passa por tem um formulário que a pessoa preenche, chamado ministerial, por que que você quer ir, o que que você sente que Deus tem direção para a sua vida e tal. Isso vai para a diretoria aprova ou não a recomendação, e isso vai para a assembleia dos membros, e aí, então, é liberado o recurso para isso. Então, 2 anos de casa, 1 ano servindo, né, de forma bem ativa, para a gente poder enviar. Muito bom, pastor. O bom é deixar todo mundo ciente desses critérios, né? Para quem um dia tem desejo, vontade, chamado de ir, né? Já sabe o que precisa ser feito, né? Isso aí. Agora vamos para a sexta pergunta. Pastor, você confia mesmo na liderança do Dipper? Que pergunta, hein? Que pergunta, hein? Gente, vamos lá. Vamos lá. A pergunta curta é sim, mas deixa eu expandir nisso um pouquinho. Não sei se o Ale está aqui ou se ele saiu, né? Está lá atrás. Mas eu queria honrar o Ale por alguns motivos. Primeiro, cara, o Ale é um cara que hoje eu não me preocupo com ele no sentido caráter. Gente, tem coisas que você ensina e tem coisas que você não ensina, né? Eu posso te ensinar a dirigir um carro, mas caráter não é tão simples assim de ensinar. E o Ale tem sido um cara de caráter, né? Ao longo de muitos anos, muito antes de eu chegar na PIB, ele já estava aqui, já estava liderando, um cara de caráter. E ele fez uma coisa durante a pandemia que é uma das coisas mais difíceis de se fazer como líder. E o Ale fez, que é você mudar a cultura de uma organização. A cultura do Deeper antes da pandemia, por causa de algumas situações que não vem ao caso agora, tinha adoecido, ela estava doente. E o Ale conseguiu, através da pandemia, né, durante a pandemia ali, mudar a direção e a filosofia de ministério da PIB, a forma da gente funcionar. Ele mudou isso e mudou a cultura desculpa, da PIB não, mas do Deeper. Mudou a cultura interna do Deeper, mudou a estrutura interna do Deeper e como a gente faz o ministério. Hoje o Deeper é muito diferente do que ele era 3 anos atrás, até da forma da gente fazer funcionar. E isso, como líder, mudar a cultura de uma organização é uma coisa muito difícil de ser feito, e ela fez. Então, quero honrar ele pelo caráter que ele tem desempenhado, mas também pela capacidade de liderança que ele tem, né? E ele tem trabalhado muito para levantar vocês, galera, poder fazer, né? O que, cara, o Douglas e a Flávia estão fazendo hoje, cara, galera né? Nossa, aqui, galera junto com a gente fazendo louvor, liderando, tá aqui o Lucas me entrevistando, cara, não estamos aqui só em profissionais, né, altamente qualificados, trazendo uma coisa, vocês só estão assistindo. É vocês que estão fazendo junto debaixo da liderança do Ale. Então, sim, eu tenho plena confiança na liderança do Ale, respeito demais a liderança dele, o caráter dele, já estive com ele em situações muito complicadas, onde ele demonstrou caráter nos momentos mais difíceis. Já estive em conversas com o Ale
que nenhum de vocês esteve, só estava eu e a Lê e outras pessoas, sabe, desonrando, e nos momentos mais difíceis assim você vê realmente o caráter de uma pessoa. E eu vi o caráter de um cara que eu respeito demais. Além, né, do Alê, os outros líderes que estão debaixo do Alê também, muitos de vocês estão aqui. Tenho muito respeito por vocês, tenho visto o crescimento de vocês, né, e amo o que Deus está fazendo aqui. Acho que estamos no caminho certo, acho que essa é a metodologia correta. Tem muitas outras formas, talvez mais bacanas e divertidas, de fazer Aue, de fazer grandes coisas, mas o intuito principal não é fazer uma produção de um culto incrivelmente maravilhosa. Não estamos competindo com o Hillsong. Nós estamos aqui levantando líderes, né? Estamos levantando líderes que têm que fazer, pegar junto, sentar do meu lado e me fazer perguntas. É assim que acontece. Eu acho que esse é o caminho certo, né, para um ministério de jovens que vai gerar líderes no futuro. Muito bom, né, pastor? Até porque se você não confiasse, provavelmente a pessoa não estaria exercendo aquele cargo. Com certeza. Agora vamos para a pergunta número 7. Estou indo de vez em quando e quero muito fazer parte da família PIB, mas estou tendo aquela vergonha de me aproximar novamente. Nasci em berço evangélico e esse ano mesmo que conheci a PIB foi através do PG que acontece às quartas-feiras e sou conhecedor da palavra. Preciso meio que de um incentivo ou de um apoio para expressar todo o conhecimento da palavra. Peço oração para poder voltar e conhecer a casa nova. Pastor, hashtag pastor me ajuda. Tá, tem muita coisa nessa frase, né, gente? É pergunta misturado com afirmação, mas assim, cara, tá voltando devagarzinho, ótimo, né? Já é conhecedor da palavra, talvez como eu, né? Já tem uma certa bagagem, isso é bom. A pergunta não foi muito clara, então eu fico um pouco rendido aqui de como responder, né? Eu quero responder o coração dessa pessoa, que obviamente está pedindo ajuda, né? Mas fiquei um pouco confuso com relação a qual era a pergunta para poder responder. Eu só diria o seguinte, cara, eh, nesse momento de volta, às vezes a gente fica todo cheio de dedo, né? Será que vão me aceitar? E qual que é o meu papel? E eu só diria assim, cara, enfia a cara, vai com tudo, não hesite nesse processo, não se preocupe com o que pessoas vão pensar, se conecte com Deus principalmente, né? A tua volta, ela não começa na igreja. Você falar, está escrito ali sobre falar do conhecimento que eu tenho. O falar do conhecimento não começa num pequeno grupo, mas começa no secreto. Cara, vai para o secreto. Né? Cultiva isso no secreto, volta com Deus no secreto, volta para a Bíblia no secreto, volta para a oração no secreto, volta para o Espírito Santo no secreto. Se você estiver fluindo no secreto, no público vai acontecer naturalmente. Né? Aqui no Deeper vai acontecer naturalmente, também no pequeno grupo naturalmente. Então, começa pelo secreto. Uma ótima resposta, pastor. Se bem que esse é um fato que é bem recorrente nas igrejas, né? Pessoas às vezes abandonam e não sabem como voltar, né? E aí Isso, talvez essa resposta serve como orientação para que nós vamos atrás dessas pessoas, né, também. top, top. Agora vamos para o terceiro tópico, que é sobre relacionamentos. Tan, tan, tan. Ai, Deus. Vamos à pergunta número 1. Pastor André, a Bíblia diz que é errado sentir atração por uma pessoa do mesmo sexo. Se eu sinto isso natural, por que não posso namorar ou casar? Tá, eu vou entender a pergunta assim. Se é errado, bom, tem algumas coisas, né? Por que eu não posso casar com uma pessoa do mesmo sexo se eu tenho uma atração que eu considero natural? Eu vou entender dessa forma a pergunta. É assim que vocês entenderam a pergunta? Tá. Então, gente, a dificuldade aqui está com essa colocação, que eu sinto isso naturalmente. Tem muita coisa que a gente tem até a nível de personalidade que para nós é considerado natural, porque a gente diria até, né, desde que eu me conheço por gente, eu sou assim, né? Mas tem muita coisa que acontece no nosso desenvolvimento psicológico e físico e assim por diante, que acontece muito antes da gente ter uma consciência do que está acontecendo, né? Então, a Bru está aqui hoje, né? É psicóloga, pode falar um pouquinho sobre teoria do acoplamento, por exemplo, que é um conceito psicológico onde
você pode, dependendo né, do que acontece da faixa de 0 a 2 anos de idade, pode te afetar com os teus relacionamentos para o resto da vida. Então, de forma bem simplificada, assim, bem simplificada, a criança cai no chão, cara, né, machuca o joelho, cara, cortou o joelho, a mãe vem, afaga, beija, canta, nina a criança descobre o seguinte, cara, no mundo tem coisas doloridas, mas sempre tem alguém que vem, que te afaga, que te dá carinho, e no fim das contas o mundo é um lugar bom, sabe por quê? A gente se machuca, mas a mãe dá colo e o mundo, né, fica tudo certinho. Você pega essa mesma criança que cai e chora e se machuca e ninguém afaga e ninguém cuida e ela se sente abandonada, essa criança vai ter muita dificuldade na fase adulta de confiar em pessoas. E ela vai ter a tendência, estou sendo eh, bem raso aqui, é bem rápido nessa situação, tá? É muito mais complexo do que isso, mas assim, pra você entender, essa criança vai ter uma tendência muito maior na idade adulta de entender o seguinte, cara, o mundo basicamente é um lugar ruim, onde coisas ruins acontecem, tem dificuldade de confiar em pessoas, dificuldade de enxergar coisas positivas, e dificuldade de ter esperança, porque, cara, eu de 0 a 2 anos me machuquei várias vezes, ninguém me afagou, ninguém me ninou, ninguém cantou musiquinha, não tive colo de mãe. E isso acaba criando em nós uma impressão de 0 a 2 anos, quando eu tenho pouca consciência do que está acontecendo comigo, que me impacta para o resto da vida. Então, tem coisas que as pessoas falam, cara, desde que eu me conheço por gente, eu tenho atração pelo mesmo sexo, né? Eh, Isso em si não valida que você nasceu desse jeito, ou Deus te fez desse jeito, ou que você deve ser desse jeito, ou que isso é certo. Tem muita coisa que acontece com a gente muito antes da gente ter consciência do que está acontecendo, né? Então, qual que é o problema? A gente meio que diz assim, já que eu sinto isso, é verdade, né? Os meus sentimentos são verdade, eu sinto isso, isso é verdade. Quando o que a Bíblia diz é o seguinte, cara, existe um desvio aqui que a gente precisa pesquisar, entender, conversar, sentar, buscar entender o que aconteceu aqui. E eu tenho uma longa conversa sobre isso, que está no YouTube, se você quiser pesquisar depois. Tem um sermão meu que está lá há alguns anos sobre sexualidade bíblica. Você procurar no nosso canal do YouTube, você vai encontrar. E ali eu entro em alguns fatores biológicos, alguns fatores relacionais e tal. Mas um fator que para mim é muito importante é que eu não vou saber exatamente precisar, mas é entre 80% e 90% das pessoas que têm uma atração homossexual, tem algumas coisas em comum que acontecem. Muitas delas são vítimas de abuso, e quando não são vítimas de abuso, são crianças de pais ou muito ausentes ou muito austeros. Ou o pai não estava em casa e não tem a figura de pai, ou estava em casa, mas era muito duro, então não conseguiu aquela conexão de coração. Então, o que para mim salta aos olhos estatisticamente é que tem coisas na infância, ou um abuso, ou um déficit de pai ou de mãe, que acabam afetando esse tipo de pessoa. E a pessoa chega e fala, cara, hoje eu tenho 25 anos, mas desde que eu me conheço por gente, eu sou assim. Só porque você sempre sentiu assim, não quer dizer que você nasceu assim. Tem coisas na nossa formação psicológica e humana que acontecem com pouca idade, que afetam a gente até a idade. Vou dar um exemplo para você. Ontem um dos missionários americanos estava na casa da minha mãe. Minha mãe fez um pãozinho de canela que a minha mãe faz. Se você já comeu, você sabe o que eu estou falando. O camarada comeu 9 pães de canela da minha mãe. 9. O cara estava assim, o cara estava ficando doente tanto comer e não parava. E aí ele veio e falou um negócio para mim, olha que interessante, o cara tem 55 anos. Veio e falou um negócio para mim. Sabe por que você é tão gostoso para mim? Sabe por que eu não consigo parar de comer? Eu falei, por quê? Minha avó fazia um pãozinho igual a esse pãozinho. Cara, voltou lá na infância dele. Você entende? O cara tem 55 anos, está em outro país, mas ele está lembrando da avó dele lá na infância, do cheirinho do pão de canela da avó dele. Então, tem muita coisa que a gente é muito mais complexo do que isso. Eu estudei bastante esse tema nos Estados Unidos, eu não quero me delongar muito aqui, porque tem um sermão lá de 45 minutos, depois você vai lá e assiste. Mas estudei muito a respeito disso nos Estados Unidos durante o mestrado, e é importante você entender isso. Não existe hoje nenhuma pesquisa científica séria que aponte para alguma predisposição genética ao homossexualismo. O gene do homossexualismo não existe. Não existe. Se você encontrar uma pesquisa séria, tá? Não pode ser do teu primo, do teu, né? Do Zé da esquina, Do tá? Uma pesquisa séria. Wikipédia. Hã? Do Wikipédia. Wikipédia. Então, não existe uma coisa que diz assim, nasceu assim, ok?
Existem questões, fatores biológicos, fatores relacionais, que eu já listei aqui, teoria da acoplação o acoplamento entre as outras coisas, mas a gente tem que tomar cuidado para dizer assim, porque eu me sinto assim, eu sou assim, né? A gente tem que dizer, cara, eu me sinto assim, a Bíblia parece indicar que isso não é normal. Vamos investigar, vamos sentar, vamos conversar, vamos procurar ajuda de gente séria, gente que me ama, gente que pode me ajudar a filtrar o que está acontecendo, porque a gente é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. O que a galera vai te dizer hoje, cara, se você se sente assim, você é assim, seja você mesmo, né? Faça do jeito que você entende, trilhe o seu próprio caminho, né? Isso parece muito lindo, gente, parece muito lindo, parece libertador, mas se você está vivendo uma mentira, isso não é libertador, isso é aprisionador, está te levando para um caminho de prisão. Então, é por isso que Jesus diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, cuidado com esse tipo de perspectiva. Muito bom, pastor. E a raiz disso tudo também tem origem no pecado, né? Ele deturpou todas as formas de relações humanas, né? Com certeza. Agora vamos para a pergunta número 2. Chamar a pessoa pelo nome social é pecado? Chamar a pessoa pelo nome social. Então, a pessoa quer que eu use um nome social com ele ou com ela, ou com eles, elas, zele. Não, como é que é? Não é ele ou ela, agora é todes, né? Com eles. É, eu fico confuso porque nos Estados Unidos tem um e no Brasil tem outro. Gente, não é pecado, não, você chamar a pessoa pelo nome social. Inclusive, eu sugeriria para vocês não brigarem por isso. Se tem alguém na tua escola, na tua faculdade, que é menino, se identifica como menina e quer que você chame de ela, eh, cara, eu não brigaria por isso não. No sentido de, eu quero, ganhar acesso a essa pessoa, para ouvir essa pessoa, para a partir do meu ouvir, eu ganhar o direito de falar com ela, certo? Agora, aonde eu bateria o pé é se um dia no Brasil buscarem legislar, criar leis que me obrigam a usar o pronome que a pessoa quer que eu use. Aí, quando o governo quer criar uma lei que me obriga a usar a palavra presidenta, por exemplo, que, desculpa, é gramaticamente incorreta e baseada numa ideologia, quando o governo me obriga a usar uma palavra que é gramaticamente incorreta e que empurra uma ideologia, aí eu não vou usar. E eu acho que quando o governo começa a nos obrigar a isso, aí o governo está passando da sua alçada, que a gente deve ter cuidado. Agora, se uma pessoa, já teve casos aqui de biologicamente homens que se identificam como mulheres, vir aqui, eu tratei com o nome de mulher, não era só o pronome, era o nome de mulher, e tratei com todo o respeito, com todo carinho, porque eu quero demonstrar carinho e respeito para depois eu poder ouvir, para depois eu ganhar o direito de falar. Então não vejo isso como pecado, não. Inclusive insisto não, encorajo vocês a não brigarem por causa disso. Senão você já fecha a porta, já de cara você perde o direito de falar e de amar essa pessoa. Muito bom, pastor. Agora vamos para a terceira pergunta. Meu Deus. Pastor, explica para nós por que não é pecado ao casal fazer amor antes do casamento. Eu já sei que vou casar com a minha namorada. O que há de errado? Tá. Acho que a pergunta foi escrita um pouquinho errada, eu só preciso esclarecer isso. Está escrito lá, explique para nós por que que não é pecado fazer sexo antes do casamento. Na verdade, então, eu acho que ali foi corrigido e no original estava escrito não é pecado. Então, é pecado. Por que que é pecado se eu já sei que eu vou casar com essa menina? Ou menino, se for assim, né? Gente, a premissa da pergunta está errada. Se você começar com uma premissa errada, você vai necessariamente chegar num resultado errado. Qual que é a premissa dessa pergunta? Meus direitos. Eu já sei que eu vou casar, eu quero fazer sexo, por que que é errado? A maturidade nos convida a começar a pergunta não da premissa dos direitos, mas da premissa dos deveres. Não é qual que é o meu direito, eu quero fazer sexo. Qual que é o meu dever nesse relacionamento? Meu dever é ter uma aliança, primeiro. E o problema é que a gente
a gente chega numa pergunta como essa a partir da premissa errada dos meus direitos. Cara, eu quero meu direito. Por que eu não posso ter meu direito? Eu quero meu direito, eu quero poder, eu quero ter, eu quero, sabe, eu quero provar disso, eu quero meus direitos. Mas se você começar desse ponto de partida, você vai necessariamente chegar na conclusão errada. Você precisa começar, cara, quais são meus deveres diante de Deus? Meu dever diante de Deus é eu ter uma aliança com uma pessoa para o resto da vida, na enfermidade, na saúde, prosperidade, adversidade, até que a morte nos separe. E aí, dentro desse ambiente, então, eu crio um ambiente onde eu posso ter uma vida sexual ativa, abençoada e produtiva, mas eu preciso começar como povo de Deus, como pessoas maduras, a gente tem que começar da premissa de minhas responsabilidades, não os meus direitos. Tá? Esse, inclusive, é talvez uma das boas definições de maturidade. A imaturidade começa com o que é o meu direito. Né? A maturidade começa, cara, quais são os meus deveres aqui? Né? Então, acho que a premissa tem que ser invertida. Por que é pecado? Porque você está provando de uma coisa que deve ser provada somente dentro de um ambiente de compromisso, né? De compromisso de aliança por toda a vida. Você está vivendo uma coisa muito íntima e muito pessoal fora do contexto de aliança. E isso tem vários efeitos que podem ser negativos. Você está entrando num ambiente de intimidade sem um ambiente de aliança e de compromisso. Você está olhando mais para os seus direitos do que para os seus deveres. Agora vamos imaginar que você entra num casamento por toda a vida olhando. Deixa eu reformular. O cara que quer fazer sexo antes do casamento está olhando mais seus direitos do que seus deveres. É esse tipo de cara que você quer casar? Que dentro do casamento vai estar olhando mais para os direitos do que para os deveres dele? Trabalhei o dia inteiro, tenho o direito de sentar no sofá e assistir televisão, vai lavar a louça você. Ou o cara que diz, cara, eu tenho deveres. Eu sou um pai de família, eu tenho filhos para criar, eu tenho vida com Deus para viver. Então, procure alguém que já entendeu isso. Quais são os seus deveres acima dos seus direitos. E não só isso, né, pastor? O sexo antes do casamento, a gente transforma a outra pessoa em um objeto, né? Então, a gente busca um compromisso firme diante da presença de Deus. Outra coisa, gente, é um ótimo teste, tá? Se o cara não está disposto a firmar uma aliança contigo antes de poder ter uma experiência sexual contigo, então ele está mais atrás da experiência sexual do que do compromisso contigo. Esse é um teste muito divino, muito sábio. Deus é muito inteligente naquilo que ele faz, gente. Muito sábio, entendeu? Cara, você vai ter que dizer que é para morte, para vida e para morte, né? Bênção na prosperidade, saúde, adversidade, até que a morte o separe. Daí você pode ter a recompensa disso dentro do ambiente de aliança. Quando a gente inverte isso aí, normalmente não dá boa. Agora, vamos para a quarta pergunta. Eu não consigo ficar sem uma menina perto. Sempre tenho uma amiga, acabo ficando com ela, o que estraga a amizade e me deixa mal. Não acho que é o momento para namorar. O que eu preciso fazer para lidar com essa carência? Ótimo, eu amei essa última frase. O que eu preciso fazer para lidar com essa carência? Identificou que realmente é uma carência, né? Eu preciso ter uma menina sempre por perto, é uma amiga, mas eu acabo ficando, mas eu sei que não é momento para namorar, mas eu preciso sempre ter alguém por perto. Ou seja, existe uma carência em mim, existe um sentimento de deficiência, eu estou procurando que outra pessoa supra a minha carência. Gente, já começou tudo errado já. Você já não está entrando num relacionamento para dar, você está entrando num relacionamento para receber, né? O que eu preciso fazer para suprir essa carência? Eu diria duas coisas. Carência se supre em Deus em primeiro lugar, né? É uma frase que eu gosto, que duas pessoas carentes que se juntam achando que vão se completar se tornam como dois carrapatos sem cachorro, né? Funciona bem quando tem um carrapato que está sugando o sangue do cachorro, né? Mas quando são dois carrapatos, um sugando o sangue do outro, não tem sangue para rodar, tem que ter o cachorro, né? Então, a gente acaba se tornando dois carrapatos sem cachorro, né? E morre de fome os dois, porque, cara, você está procurando suprir sua carência numa coisa que não pode suprir. Você precisa de algo maior do que você mesmo para suprir sua carência, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Exatamente a carência, eu diria, cara, supra isso em Deus e faço 30 semanas, tá? Ano que vem tem 30 semanas aqui na PIB, vai para 30 semanas, por quê? Não é que os 30 semanas vai suprir sua carência, 30 semanas vai entender de onde vem a sua carência, qual é a raiz da sua carência, para você poder tratar a sua carência e depois você entrar num relacionamento, né, mais satisfeito, mais completo, se entendendo como filho amado de Deus, e aí então, a partir disso, viver um relacionamento saudável.
E lembrando, galera, que relacionamento não é de momento, tem que ser duradouro, né? Yes. Agora, vamos para a quinta pergunta. Meu Deus, quem fez essa tem que impartir intercessão. Pastor, estou gostando de um guri do colégio. Não quero namorar ele porque ele não é cristão, mas ele me chama para dar uns beijos e eu quero. Seria errado? Não quero namorar, mas quero dar uns amassos, né? Seria errado. Gente, é, é errado por quê? Porque você sabe que você não quer um compromisso com essa pessoa, na verdade você está curioso e querendo experimentar com a sua sexualidade, né, que não sei a idade, mas está aflorada, você quer dar uns amassos, mas não quer compromisso, né? Nesses amassos você acaba defraudando outra pessoa, você acaba, né, potencialmente criando pecado na outra pessoa, e você corre outro risco. A pessoa está dizendo, cara, eu quero dar uns beijos, mas não quero namorar, eu sei que não é o momento de namorar. Mas, cara, se você começar a se envolver com essa pessoa, você pode acabar, assim, principalmente se você for menina, meninas são muito de responder ao carinho, né, ao afeto que recebem, são muito de resposta. Então a pessoa começa a prestar atenção em você, achar você bonita, te dar sabe, algum carinho, teu coração pode rapidamente começar a se ligar nessa pessoa que você nem tinha interesse, mas agora está ligado porque você deu uns amassos. Então você pode acabar indo por um caminho errado, levando a um relacionamento que você sabe que você não deveria ter, porque começou com um beijinho lá na escola, mas acabou se tornando companhia, e é bom ser gostado, a gente gosta de ser gostado. E daqui a pouco a gente está envolvido num relacionamento que não é o relacionamento de Deus para nós. Então eu diria, cara, evite isso, né? Não é uma questão de pecado ou não pecado, é questão de sabedoria ou não sabedoria. Evite isso. Se você sabe que, né, não é fruto para namoro, não é algo para namoro, é só tua carne querendo, né, experimentar, né, com os hormônios todos que estão fervendo dentro de você. E isso é de Deus, os hormônios são de Deus, mas dentro de um contexto, né, que venha te proteger de uma coisa que possa ser problemática. Além disso, seguindo essas dicas que o pastor deu, com certeza evita muitos problemas, né? Com certeza. Evita você suprir carências, evita atos que você possa se arrepender posteriormente. Isso. Agora vamos para a sexta pergunta. Estou gostando de alguém, mas tenho medo de namorar e me enganar. O que eu preciso ter certeza antes de namorar para saber se é de Deus mesmo? É uma conversa comprida, né, a gente poderia ficar aqui a noite toda falando sobre isso, mas, eu acho que, assim, se você passar pelos processos o quanto mais devagar você for no relacionamento, no processo de oração e de conhecer a pessoa, mais certeza você vai ter. Às vezes a gente tem falta de certeza porque a gente está com muita pressa, né. Cara, faz uma semana que a gente está conversando, eu não sei ainda se ela é pessoa para mim. Cara, faz uma semana que você está conversando, claro que você vai saber, né. Então, vai devagar no processo, ore a respeito, converse com a sua liderança, conheça a pessoa e avalie algumas coisas. Se a pessoa está servindo, se a pessoa tem vida com Deus, se a pessoa tem atitudes positivas ou só fala mal de todo mundo, né? Vai analisando, vai avaliando essa pessoa, vai vendo que tipo de pessoa que ela é. E aí, antes de você entrar num namoro, procure sua liderança, né? Procure alguém que está à sua frente, que tem uma sabedoria maior do que a sua, que já viveu algumas coisas que você talvez não viveu ainda, para você poder, né, ter uma sabedoria. A Bíblia diz em Provérbios que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então, procure gente que já viveu, que às vezes consegue enxergar do ponto de, né, do lado de fora uma situação que às vezes você está tão emocionalmente envolvido que você acha que aquela pessoa é a pessoa mais especial do mundo. E às vezes teu líder vai falar, cara, mas tem isso aqui, isso aqui, isso aqui que você não está enxergando. Então, procure ajuda nesse sentido. Além de procurar ajuda, galera, primeiro consultar Deus, depois a liderança. Isso honra tanto a Deus como a liderança. E não só por isso, além de saber se é de Deus mesmo, ao longo que as pessoas, do tempo que as pessoas vão se conhecendo, elas dão sinais. E daí vai ver, através desses sinais, vão ver mesmo se o relacionamento vai para frente ou não. Agora vamos para a sétima pergunta. Pastor, por que algumas igrejas não aceitam namoro, mesmo que sem relacionamento sexual? Eu vi essa pergunta mais cedo. Eu não sei de igrejas que não aceitam namoro. É possível que tenha igrejas que diz, cara, não pode namorar, só pode. Tem algumas, né, pessoas que fazem o cortejo, né, que é mais parecido com aquilo que eu e a Julie fizemos, de não beijar e tal. Eu não sei se tem uma igreja que proíbe namorar, né? Eu não acho que seja tenha
é uma base bíblica para proibir o namoro. Agora, namoro deve ser feito dentro de um contexto de oração, de passar pela liderança, de você tirar um tempo para conhecer a pessoa, avaliar, e aí então começar um relacionamento na direção do casamento. Se o namoro é só porque eu tô carente e eu quero ter companhia, aí o namoro não vem para somar, não tem propósito nenhum a não ser suprir a minha carência, não está indo para lugar nenhum a não ser eu não me sentir sozinho. Aí realmente a nossa igreja não proíbe isso, mas eu diria, cara, não é nada sábio você estar num relacionamento só para suprir sua carência, né? Se tem igrejas que proíbem, eu desconheço. Mas, cara, se é só porque você está carente e não quer estar sozinho, não é um bom motivo para você estar namorando. Eu também desconheço igrejas que proíbem, mas com certeza não é para suprir carência e é com o propósito de dar frutos com relacionamento com Deus. Agora vamos para a oitava pergunta. Meu Deus. Pode namorar com 14 anos? Pode namorar com 14 anos? Pode, você tem livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Você pode dirigir um carro com 14 anos. Pode ou não pode? Pode. Se eu te der a chave, você pode entrar no carro e sair dirigindo. É sábio fazer isso? É o momento certo? Você tem conhecimento suficiente para você entender a seriedade do que é, né, você dirigir um pedaço de ferro de 1 tonelada que pode ir a altas velocidades? Não. Por isso que a gente não dá carteira para pessoas de 14 anos, né? Então, você pode namorar? Você pode, né, fazer de certa forma o que você quiser. Deve namorar com 14 anos? Eu diria não. Por quê? Por alguns motivos. Lembra que a premissa errada é, cara, eu quero os meus direitos, não os meus deveres. Se você quer seu direito, você pode namorar com 5 anos. Agora, qual que é o dever de um namorado? De uma namorada? Ser minimamente equilibrado psicologicamente, porque, gente, você namorar com gente que está toda errada psicologicamente é uma montanha-russa horrível. Se você já namorou gente assim, você, cara, sabe, é um ingresso gratuito para uma montanha-russa emocional que só te desgasta, né. Segunda coisa, o namoro, do ponto de vista cristão, ele deve estar indo numa direção, e essa direção é uma só, é casamento. Então, se você começar com 14 anos, vai demorar 4 anos para você chegar a pelo menos ser maior de idade. Só que, a neurociência nos ensina, por exemplo, que o seu cérebro só para de formar as conexões lado direito, lado esquerdo aos 24 anos. Gente, se eu ganhasse R$ 1 para cada mulher que eu já aconselhei nessa igreja, que veio para mim dizendo assim: "Foi meu primeiro namorado, com 16 anos, a gente acabou transando, com 19 a gente casou, hoje eu tenho 28 anos, 2 filhos e acordei para a vida. E acabei de perceber que eu joguei a minha vida fora, para o barco que eu quero descer". E eu falo: "Tá, primeiro namorado? Sim, 16 anos? 16 anos. Uhum. Já estava transando com 19? Estava transando com 19, casei com ele, cérebro nem formou inteiramente o lado esquerdo e o lado direito. Agora a pessoa tem quantos anos? 27 anos, 28 anos. Ah, 4 anos atrás terminou a formação, você começou a conectar algumas coisas, começou a acordar para a vida, só que você já tem 2 filhos, já está casado, e agora?", né. Então, eu diria o seguinte: você pode namorar com 14 anos? Pode. Deve? Não, porque o seu direito, né, não deve ser a primeira coisa, mas a sua obrigação. Qual que é a sua obrigação? De ter um norte para a sua vida, desse relacionamento e ir para algum lugar. 4 anos namorando só para completar 18 anos, gente, aí 18 anos, beleza, parabéns, você formou de segundo grau, e aí você vai fazer o que da vida? Você vai para a faculdade, você vai ter um emprego melhor, você vai buscar uma melhoria da sua vida, então é cedo demais para você investir nisso. Em vez de entrar na montanha-russa emocional dos outros, curta Jesus, curta a sua igreja, tenha boas amizades, sirva, né, sirva a sua família, curta esse momento precioso. Preste atenção nisso. Tem momentos preciosos na nossa juventude que eu acho que o inimigo rouba através de relacionamentos e das nossas carências.
Momentos preciosos, você nunca vai ter de volta, cara, de você ser livre, leve, solto, inocente, cara, amar Jesus, servir tua igreja, sabe, ir para cima das coisas de Deus, e às vezes por causa de um relacionamento a gente vive numa deprê, e aí deprimido e triste, porque ele me largou, e ela não sei o quê, e ela falou não sei o quê, cara, a gente vive uma montanha-russa emocional que só nos rouba da alegria que Deus tem pra gente. Então, cara, viva a tua juventude, ame Jesus, no tempo certo você vai poder namorar e vai namorar com mais sabedoria. Então, poder pode, mas não deve. Eu acho que não é sábio. Apesar de que a gente deve realmente reiterar essa fala do pastor, né, a diferença entre pode e deve, né. Nem Isso, tudo que a gente pode, a gente deve fazer, né. exatamente. Agora vamos para o quarto bloco de Vocês perguntas. estão cansados, gente? A gente fica em pé, tá de Não, boa? falta mais ainda. Vamos lá. A parte mais difícil já passou. Show. Agora vem as teológicas, nem, né? Graças a Deus, que é tu que responde. Vamos lá para a primeira pergunta. Pastor, o que o senhor entende quando falamos sobre o fogo do Espírito? Uau. O que eu entendo quando a gente fala sobre fogo do Espírito? Um monte de coisa que eu vou tentar resumir rapidinho, né? Eh, Fogo é luz, fogo é calor, fogo refina, né? Então, eu acho que essa simbologia na Bíblia, ela é feita para simbolizar várias coisas, né. Existe um fogo do Espírito que acende uma chama dentro de nós, para que a gente esteja ardendo por Jesus, a gente usa essas linguagens, né. Existe um fogo do Espírito que vem realmente para nos refinar, para a gente passar pela fogueira mesmo, queimar o que não presta e sobrar só o ouro, né, o ouro puro. Então eu acho que o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, deixa eu dizer o que não é, né, porque ele é muitas coisas, mas talvez seja mais fácil a gente começar pelo que não é. Não é só uma experiência emocional, não é só um arrepio, não é só um falar em línguas, não é só eu me sentir emocionado numa conferência do Deeper. Isso é bom, não tem nada de errado com isso. A gente deve amar a Deus de todo o coração, toda a alma, que inclui sentimentos, né? Também. Mas o fogo do Espírito ele tem que ser mais do que isso. O fogo do Espírito tem que acender uma chama dentro de mim. O fogo do Espírito tem que trazer luz através da minha vida. O fogo do Espírito tem que produzir em mim calor. Calor aqui eu entendo, cara, como caráter, amor pelas pessoas, assim por diante. Foi o apóstolo Paulo que diz, cara, você pode falar em língua, se não tiver amor, você só faz barulho. Você pode profetizar, se não tiver amor, de nada vale. Por quê? O fogo do Espírito não vai produzir só dons espirituais que chamam a atenção. Ele tem que produzir em mim uma transformação de vida que se reflete em amor. A nossa característica principal tem que ser amor, isso é calor. Então, luz, calor e também esse refinar, né, da fornalha do Espírito que gera em mim santidade. Os frutos, o fruto do Espírito é paciência, amor, longanimidade, né, essas coisas que são características de alguém que foi refinado, passou pelo fogo e está vivendo uma vida santa. Então eu diria isso: luz, amor e santidade. Além do mais, como o pastor disse ali na parte, né, emocional, né, o próprio Paulo fala em Romanos que é um culto racional, né, que Uhum. a gente não deve colocar as emoções em primeiro lugar, né, que a gente deve adorar ao Senhor de toda a alma e de todo entendimento. A nossa fé é racional, mas ela envolve as nossas emoções também. E se torna perigoso quando a gente é só emoções e não tem razão. Também é perigoso quando a gente é só razão e não tem emoções. Nós temos que amar o nosso Deus de toda a nossa alma, toda a nossa mente, todo o nosso corpo, todo o nosso entendimento, né? Então tudo isso tem que estar. Saber dosar as duas partes, né. Isso. Agora vamos para a segunda pergunta. Tatuagem é pecado? Tatuagem é pecado. Vou te dar minha opinião, tá? Minha opinião é que não. Existe um versículo na Bíblia no Antigo Testamento, não vou lembrar a referência, se alguém souber, depois você fala aí, onde a Bíblia fala sobre você não fazer marcações no seu corpo, né? E esse versículo tem sido usado para dizer, cara, não faça tatuagem, que a Bíblia condena. O contexto daquele versículo era um culto pagão a um deus pagão que envolvia como parte daquele culto você fazer marcações no seu corpo, sinalizando que você era um sujeito ou um filho ou um associado a esse deus pagão. Óbvio, eu diria para você hoje, se existe um culto pagão lá na esquina onde a turma marca o corpo para se associar com um deus pagão, não faça, ok? Agora, se você está fazendo uma tatuagem que também é uma marcação de corpo, mas uma tatuagem que não está associada com isso, eu pessoalmente não vejo como pecado, tá? Só que aqui a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro,
Eu já vi tatuagem, gente, eu cito isso com frequência, tatuagem na perna, aqui no músculo da perna de um cara, alguns anos atrás, que quando eu vi o que estava na tatuagem, foi dentro de um culto, a minha reação foi de querer vomitar, de tão demoníaco que era aquele desenho. Sabe aquele desenho que você fala: "Cara, isso aí não foi um negócio que o cara pensou, cara, isso aí foi inspirado por algo demoníaco, não tem outra explicação, demoníaco". E o cara marcou o corpo com aquilo. Cara, óbvio que a gente não deve fazer isso, óbvio que a gente não deve estar marcando o nosso corpo com esse tipo de coisa, né. Então, tatuagem é pecado? Não, mas o que que você está tatuando? Você sabe que você está tatuando, né. Outra coisa, aquela borboletinha que você fez no ombro, quando você tiver 70 anos, vai parecer uma águia toda torta, né. Uma águia depois da febre amarela, depois do covid, né. Então, cara, lembra que, cara, um dia você vai procurar um emprego, um dia você vai ser um avô, você vai ser uma avó, né. Então, pecado em si, eu não acho que tem, suporte bíblico para dizer que é pecado, tá. Mas é algo que demanda muita sabedoria. E, eu sei que vocês não vão gostar, mas é verdade psicológica, neurológica e real. A grande maioria dos jovens que estão se tatuando ainda não tem a sabedoria para poder decidir se é aquilo que eles querem para o resto da vida, tá. Vou citar um exemplo bem fora da casinha, mas às vezes acontece, do cara que namora com a menina: "Meu Deus, essa Priscila é o amor da minha vida", tatua Priscila no braço, né. 6 meses depois termina com a menina, e agora? Tem que achar uma Priscila para casar, porque já era, né. Porque a gente, assim, cara, quando a gente é jovem, cara, tudo é muito forte, as emoções são muito fortes, eu nunca vou deixar dessa pessoa, eu nunca, sabe, eu sempre vou, eu nunca vou, essas palavras muito absolutas. E com o passar do tempo a gente vai amadurecendo, entendendo, cara, não é bem assim, vamos diminuir um pouquinho, vamos com calma, vamos temperar isso um pouquinho mais. Então, eu diria para você, aguarde, e principalmente eu diria para você, se os seus pais ainda são autoridade sobre a sua vida, se você está vivendo dentro da casa dos seus pais e de alguma forma eles estão pagando tua comida, o teu aluguel, ou tua, né, o teto sobre a tua cabeça, e os teus pais não querem, honre teus pais, tá? Honre teus pais, porque eles estão cuidando de você, são autoridade sobre a tua vida, e se você ainda está tendo contas pagas por eles, então honre teus pais, né? Ah, mas eu quero fazer o que eu quero fazer, beleza, então sai de casa, vai pagar teu aluguel, vai pagar tuas contas, fazer tua compra do mercado, aí você faz o que você quiser, né? Mais uma vez, é o erro da gente trabalhar de acordo com os meus direitos e não meus deveres, né? Eu quero poder fazer minha tatuagem, beleza. Então vamos falar sobre seus deveres. Sai de casa, paga a tua conta, paga a tua alimentação, paga teu Uber, paga teu transporte, paga a tua escola, né? E a gente às vezes começa a partir dos direitos, do que eu quero ter, e não a partir dos deveres, do fato de que, cara, eu devo o mínimo de respeito aos meus pais, que me criaram, estão me educando, estão deixando eu dormir dentro da casa deles, estão pagando minha alimentação e assim por diante. Tá? Então tome cuidado com isso. Além do mais, ali com relação à tatuagem, né, a gente pode tem até um versículo, né, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Então, o que que você está tatuando, né, é alguma Perfeito. coisa que exalta a Deus, Isso, então é também de se pensar nisso. isso aí. Agora vamos para a terceira pergunta: calvinismo ou arminianismo? Sim. Gente, não dá para a gente entrar no mérito de tudo isso aqui agora, né. Eu acho que os dois sistemas de entendimento do agir de Deus são úteis. Eu acho que nenhum dos 2 é completo, pessoalmente. Tanto Armínio quanto Calvino são muito mais inteligentes do que eu sou, né, e de forma alguma eu quero criticar o posicionamento deles. Mas eu acho que quando a gente coloca Deus dentro de uma caixa, ele é especialista em quebrar todas as nossas caixas, né. Então a gente deve usar esses entendimentos teológicos como uma forma, um filtro da gente entender algumas coisas. Agora dizer, cara, é 100% isso e 0% isso, eu pessoalmente tenho dificuldades. Eu acho que você tem versículos bíblicos para sustentar tanto um lado quanto o outro. Tem versículos bíblicos para sustentar tanto um lado quanto o outro disso, né. Então, eu acho que existe
não vou entrar nos detalhes aqui, porque talvez algumas pessoas nem entendam os detalhes do que eu vou falar, mas eu acho que existe uma graça irresistível de Deus, que Calvino, né, diria. Eu acho que se você provou aquilo que a gente canta, né, cara, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Você pode até ir pra balada, enfiar o pé na jaca, fazer um monte de coisa, mas você sabe que, cara, não tem nada igual do que está no Santo dos Santos. Então, acho que existe uma graça irresistível de Deus, né? Mas eu gosto muito do posicionamento do Luciano Subirá. Aí vou sugerir uma série de mensagens para vocês, que foi aquela Desmistificando a Santidade que a gente fez. Estou olhando para a Amanda e para o César, que eles vieram bem na época daquela série, né? Onde o Luciano fala sobre o fato que a Bíblia diz que a gente já é salvo, que a gente está sendo salvo, que a gente vai ser salvo, né? E que existe um fato de que realmente eu sou salvo já, existem coisas que ainda estão sendo transformadas na minha vida e finalmente eu serei salvo. Eu sou salvo do, 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 da condenação do pecado, estou sendo salvo do poder do pecado ainda, e um dia serei salvo da presença do pecado quando eu for glorificado no céu. Mas nesse processo onde eu estou sendo salvo da presença do pecado no meu coração, se eu não me cuidar, eu posso regredir. Eu acredito nisso também, isso é mais arminiano do que calvinista. Então, eu acho que os dois têm mérito e que têm realidades bíblicas para a gente sustentar os dois. Perfeito, pastor. O bom é que os dois têm, como o senhor disse, têm sustentação bíblica, né? Então, apesar de, eu não vou dizer o meu posicionamento aqui, mas, como tu disse, da graça irresistível ali de Calvino, dá para pegar tanto de um como de outro. O importante é ter sustentação bíblica e não se basear em nossos achismos, em nossas crenças, o que que a gente acha certo ou errado. Verdade. E agora vamos para a quarta pergunta. O que você acha do pedobatismo? Porque batismo é o batismo infantil, né? De crianças, né? Eu fiz um estudo interessante no meu mestrado. Se você está bem sério sobre isso, eu convido você a fazer o que meu professor mandou fazer. Ele dividiu a sala em quem acreditava em batismo de criança e quem acreditava em batismo de adulto. E ele falou, beleza, eu era um que acreditava em batismo de adulto. Ele falou, beleza, vocês que acreditam em batismo de adulto, vocês vão ter que agora escrever vocês vão ter que fazer um trabalho teológico defendendo a outra posição. Você vai ter que defender o batismo infantil. E o do batismo infantil vai ter que defender o batismo de adulto. E eu tive que ir para a Bíblia, cara, onde que eu consigo achar base para sustentar o batismo de crianças? E confesso para você, é um pouco difícil, tá? Nós temos alguns exemplos onde talvez você possa argumentar. Por exemplo, você vai lembrar a história do apóstolo Paulo, está na prisão com Silas, estão cantando meia-noite, terremoto, as celas se abrem, os presos poderiam ter fugido, mas não foge. O carcereiro que no escuro entra lá, imagina que todo mundo fugiu, vai se matar porque ele seria morto pelo Império Romano por deixar os presos fugirem. Paulo diz, cara, não se mate, estamos todos aqui. O cara se converte, o cara vai, limpa as feridas de Paulo e diz que naquele dia ele e a sua família, ele e a sua casa foram batizados. Tinha criança naquela casa? Não sei, talvez. Talvez. Essa criança, se estava na casa do cara, se a família dele foi batizada, essa criança foi batizada também? Não sei, talvez. Então você pode até argumentar que talvez tinha criança, talvez a criança foi batizada. Agora, a grande maioria dos textos bíblicos mostram adultos conscientes do seu pecado, conscientes da sua necessidade de um Salvador, decidindo se batizar, né? Decidindo se identificar com Jesus, entendendo inclusive a simbologia de que, cara, o meu velho eu morreu, o novo eu ressuscitou. Então, eu não acho que existe base bíblica para um batismo infantil salvífico, ok? Agora, eu sei que tem igrejas que praticam o batismo infantil não para salvação, mas como uma iniciação na fé cristã, que você, né, faz parte de uma grande família da fé ao redor do mundo, como a gente faria uma apresentação aqui. Então, depende muito da doutrina que está por trás da prática. Se é salvífico, eu não acredito. Se é por exemplo, né, na doutrina, a gente entrou isso hoje no curso de membros. Na doutrina católica apostólica romana, o batismo da criança é necessário para que a criança possa ir para o céu, porque se a criança não for batizada e ela morrer, ela não vai para o céu, ela vai para o limbo. Cara, isso aí não tem base doutrinária nenhuma, mas zero, zero, zero. Tá? Agora, se a igreja é uma igreja, eu conheço algumas igrejas presbiterianas que entendem o batismo como uma iniciação numa caminhada de fé cristã e que essa criança vai crescer num ambiente cristão e não é salvífico, é só um símbolo de uma iniciação. Não vejo problema com isso necessariamente.
Ali, pastor, naquela questão do batismo infantil, não sei se seria correto afirmar também que a criança talvez não teria tanta maturidade para ter consciência do pecado. Não tem, né? Não tem a maturidade nem para entender o que está fazendo. Muito bom. Agora vamos para a pergunta de número 5. Visões e profecias ainda cabem nos dias de hoje? Deus usa isso ainda ou usava apenas para os profetas do Antigo Testamento? Eu não creio, né, no cessacionismo que diz que isso era só lá para o livro de Atos e acabou. Existe um versículo que é muito usado que diz que um dia as línguas cessarão, né, e esses dons cessarão. Esse versículo, algumas pessoas têm interpretado, entendendo o seguinte, que quando o cânon da Bíblia fosse fechado, né, quando a Bíblia, como a gente entende hoje, ela tivesse toda redigida e fechada e compilada, que não precisaria mais de profecia, não precisaria mais de milagre, não precisaria mais de dom de línguas, porque a gente tem tudo que a gente precisa. Eu acredito que esse versículo, na verdade, está falando o seguinte, que um dia os dons cessarão, diz que quando a perfeição chegar, né, os dons cessarão. O que que é essa perfeição? Alguns interpretam como a Bíblia é perfeita e completa, não precisa mais dos dons, são cessacionistas. E outros que dizem, cara, como eu entendo que a perfeição é quando nós chegarmos do céu. Né? Tem alguns dons que não vai mais precisar de profecia, nem de línguas, nem dom de cura, por exemplo, vai ter ninguém doente, né? No céu não vai precisar de dom de evangelismo, porque vai estar todo mundo salvo lá. Então, eu acredito que os dons ainda são para hoje, sim, né? Eles vão cessar? Vão cessar quando a gente estiver no céu e não precisar mais desse tipo de coisa, mas eu não creio que o fechamento do cânon bíblico era o encerramento disso. Até porque quando a gente chegar no céu já vai estar tudo revelado praticamente, né? A gente vai a E gente daí não vai haver a exatamente. necessidade dos dons lá. Paulo diz que a gente vai enxergar de forma muito clara coisas que a gente hoje não enxerga. Perfeito. Agora vamos para a sexta pergunta. Algumas pessoas afirmam que o significado da palavra apóstolo é missionário. Como funciona essa função? Essa função no dia de hoje? Vamos lá. Eu gosto de uma definição da palavra apóstolo como desbravador. Desbravador, não missionário, desbravador. Agora, o missionário pode ser um desbravador, e muitas vezes é, né? Mas o desbravador não precisa ser um missionário. Então, eu não queria gerar uma impressão de que, cara, apóstolo é missionário. Não, apóstolo é toda pessoa que é um desbravador, tá? Então, por exemplo, o pastor Carlito Paz, da Igreja da Cidade, se você conhece, é apóstolo 100% de cima e embaixo, até o último fio de cabelo. É um cara que, cara, tá desbravando um monte de coisa. Não tem o título de apóstolo, mas tem o dom apostólico, né? De plantar a igreja, de começar escolas e faculdades e tudo isso que ele está fazendo. Então, eu entendo que o apóstolo ele é um desbravador. Nós temos aqui na nossa igreja um missionário que é apoiado pela nossa igreja, que é o Micael. O Micael, ele é um missionário hoje num país, hoje talvez o mais difícil do mundo para você entrar. Pensa num cara desbravador. Esse cara, assim, ele não fica parado um minuto, ele não aguenta. O cara parece que, sabe, tem um fogo dentro dele. E se você mandar ele para um país Nutella, ele não aguenta ficar. Ele tem que ir para onde o negócio é difícil e duro e dá cabeçada e risco de morte, plano de escape para a família dele. O cara é meio malucão assim. Por quê? Desbravador, apostólico nesse sentido. Mas é um missionário. Então, eu acredito que o dom apostólico é um dom de desbravador e que isso é necessário hoje. Gente, Efésios 4 diz que a gente precisa dos 5 dons. Se não tiver apóstolo, cara, o negócio não vai para frente. Se tiver só mestre, a gente enche a cabeça de entendimento, mas não sabe o que fazer com isso. Se tiver só pastor, a gente fica abraçando, cuidando das pessoas, mas nunca ensina alguma coisa e nunca faz alguma coisa com isso. Se tiver só evangelista, a gente ganha um monte de gente, mas quem que vai cuidar deles? Quem que vai discipular? Né? Então, a gente precisa ter essa constelação dos dons para que a gente possa funcionar. A principal função hoje é o desbravador, o visionário, aquele que está à frente, né, entendendo aquilo que Deus está fazendo, aquilo que o céu quer fazer e trazendo esse entendimento para dentro da igreja, céu na terra. Perfeito, pastor. Até porque a gente é um corpo, né? No corpo de Cristo, cada um tem a sua função. Então, sem a função de apóstolo, o que seria das outras funções, né? Então, uma depende da outra, né? Eu não acredito no cara que se auto-intitula apóstolo, tá? Já teve aqui em São Francisco um tempo atrás um cara que veio aqui na igreja e eu entrei no perfil dele no Facebook, era apóstolo não sei o quê. Um gurizão de 19 anos, tá, né? Aprendeu a amarrar o cadarço anteontem e já se chamou apóstolo, né? Então, cara, não duvido que você tenha um dom apostólico, pode até ter, mas acho que gente que é séria não está atrás de título, né?
está atrás de exercer o dom que Deus o deu para servir os outros. Né? Por isso que eu tenho um respeito tão grande pelo Carlito, que é um mega apóstolo, mas não tem o título de apóstolo. Né? Você pode ter o título, não tem problema que você tenha um título, mas a gente tem que separar título de função e de unção. Muito bom, pastor. Agora vamos para a pergunta de número 7. Como mudar a forma de pensar de pontos negativos para pontos positivos? Tá? Então, talvez uma pessoa que sofre com negatividade, né? Com um pensamento negativo. Tem algumas coisas, né? Talvez valha a pena, se é uma questão recorrente que você não consegue, né, parar ou se libertar, talvez valha a pena procurar um profissional, né, de saúde mental para você descobrir, cara, o que tem que vai tudo para o lado negativo, por que é tudo complicado nesse sentido. Mas ficando dentro do meu ambiente, né, que eu sou mais, né, que eu conheço um pouco mais, que é um ambiente de Bíblia, a gente tem o versículo que diz, né, cara, tomar todo cativo todo pensamento. Tem Filipenses 4:8, né? Se algo é bom, louvável, digno de louvor, cara, pense nessas coisas. Então, eu gosto muito. Se você que fez essa pergunta está aqui, pegue o livro da Joyce Meyer, Batalha pela Mente, e leia, releia, releia de novo, empreste para o seu amigo, né? Ela ensina você a pensar sobre o que você está pensando. É uma frase célebre da Joyce Meyer. Pense sobre o que você está pensando. Cara, passou um pensamento, filtra ele. Cara, isso vem de Deus, isso é bom, isso é positivo, isso passa pelo crivo de Filipenses 4:8. Se não passa, se não é louvável, se não é digno de confiança, se não é uma coisa boa, cara, joga fora esse pensamento, né? Torna ele cativo, joga ele na cadeia da sua mente lá, né? Deixa ele preso lá para ele não ficar rondando a tua cabeça. E não só isso, né, gente? Até em Colossenses fala, né? Uma boa forma de livrar-se dos pensamentos negativos é pense nas coisas do alto e não nas terrenas, né? Top. Ainda vamos para o quinto bloco. Temos tempo para o quinto bloco, pastor? Eu tô de boa, só que a turma tá dormindo aí, eu acho, né? Uau. Tá de boa? Bora. Vocês são muito pacientes, gente. E eu Vamos achei que lá. eu tinha acabado as difíceis, meu Deus. Escatologia agora, né? Né? Primeira pergunta. Pastorzão, pré, meso ou pós-tribulacionismo? Meso, para mim é meso. Se você quer saber mais sobre isso, não posso entrar nos detalhes aqui porque é uma conversa gigantesca, né? Eu fiz uma série, acho que há uns 3 anos atrás, sobre fim dos tempos. Foram 5 mensagens, eu fiz com meu pai. Acho que eu fiz 3, meu pai fez 2. Bem rápido, né? Mas assim, pelo menos dá uma base para você entender o que eu penso a respeito disso, o que eu entendo, né? Respeito pessoas que têm outros entendimentos, né? Até porque realmente o livro de Apocalipse é de difícil interpretação, ele é um gênero literário, não é só um outro livro, é um outro gênero literário, que é o gênero literário apocalíptico, que é muito difícil da gente interpretar, e por isso que tem tantas interpretações, né? Mas eu sou mesotribulacionista, eu creio que é no meio da tribulação que a gente vai, eu creio que é antes da última trombeta, que é o dia da vingança do Senhor, né? Que é realmente nós não fomos criados para a vingança de Deus, né? Mas eu creio que nós vamos passar por algumas tribulações, sim, mas não vamos passar pelo pior momento, que é o dia da vingança do nosso Deus. Vingança virá sobre aqueles que não aceitaram Jesus. Perfeito. Seria correto a gente dizer que a gente já está passando por algumas? Cara, tribulações, eu acho que a Igreja de Cristo sempre passou. Eu não me considero eh, eh, qual que é a palavra? Não me considero especialista suficiente para dizer se nós já estamos passando por uma das tribulações do Apocalipse, tá? Eh, eu acho que tem muita coisa ainda por vir que a gente não imagina ainda, que vai ser muito mais difícil do que aquilo que a gente está vivendo hoje, apesar das dificuldades que existem. Perfeito, pastor. Agora vamos para a segunda pergunta. Em um futuro não tão distante, acredito eu, chegará um tempo em que não conseguiremos fazer nada sem a marca da besta, pulso e testa. Qual seria a estratégia para ensinar as pessoas sobre isso nos dias de hoje? Gente, então vai chegar um dia que nós não vamos poder fazer nada sem a marca da besta. Sim, tem base para isso, né? Qual que é a estratégia para ensinar a respeito disso? Essa pergunta é muito abrangente, então fica difícil dar uma resposta focada, mas deixa eu dar uma resposta que eu acho que é importante a gente ouvir. Cuidado com essa galera que diz assim, cara, não pode pôr o chip, a vacina do não sei. Quando saiu a vacina da Covid, gente,
falava com aquele treco de medir tua temperatura na testa, ativava um chip que estava envolvido dentro da vacina e ativava o chip, daí você ia ficar maluco e ia sair. Gente, cuidado com essas coisas. Eu não acredito que você corra o risco de pegar a marca da besta e não saber, tá? Antigamente a marca da besta era o código de barras que apareceu, né, que aparecia nos negócios, quando não tinha código de barras. Depois era o cartão de crédito, né, que você não tinha um número, você passava aquele negócio ali escondido, tinha um número ali dentro daquela faixinha preta do teu cartão de crédito. Então, tem muita gente que vive com medo, assim, cara, será que isso aqui, a vacina é a marca da besta, pastor? Será que o código de barras é a marca da besta? Será que, sabe, se botar um chip na tua mão, que como fazem com o cachorro hoje, né, que diz teu nome, tua data de nascimento, né, tipo sanguíneo, se botar um chip na tua mão é a marca da besta, cara, não vai ser assim, vai ser uma coisa, eu creio que até lá vai ter afunilado muito, e você vai ter que abrir mão das suas convicções para poder ter uma marca que te permite algumas coisas. Vai ser muito claro o que está acontecendo. Então, cuidado com essas coisas de viver com medo de que, né, nossa, eu posso estar usando a marca da besta e não saber. Eu acho que não vai ser tão escondido assim, né? E ensinar sobre isso, né? Que vai chegar isso, vai chegar. Não precisa ir muito longe hoje, né? Tenta viver a sua vida sem o Google hoje e as companhias que o Google domina. Tá? Tenta fazer uma pesquisa de internet sem usar o navegador, né? Google Chrome. Tenta fazer com outro, com Edge da Microsoft, outra coisa. Cara, resultado totalmente diferente. Tenta assistir um vídeo hoje sem passar pelo YouTube, que a dona é Google, né? Eu pago todas as minhas contas com o Google Carteira, tá tudo, meu cartão de crédito tá tudo aqui. Então, cara, não é muito difícil a gente imaginar que logo algo assim possa acontecer, né? Então não pode usar nada da Google, tem que vender o celular e jogar fogo nele e repreender em nome de Jesus. Não, cara, vive a tua vida, seja luz, seja bênção, né? A gente sabe que talvez esse dia, né, chegue durante o nosso tempo, talvez demore muitas gerações para chegar, mas eu acho que eu diria assim, com relação ao fim dos tempos, que eu gosto de metralhar, eu quero deixar com vocês o seguinte: a nossa preocupação deve ser viver a nossa vida para Jesus, para alcançar o perdido, que para o convertido tornar Jesus conhecido, e aguardando Jesus voltar. Tá? Não ficar escondido dentro da casa, morrendo de medo e deixando de ser testemunho. Então, viva a sua vida para Jesus. Você sabe que você vai para o céu? Eu sei que eu vou. Vai ser pré, pós, meso? Eu não sei, eu tenho a minha opinião, você pode ter a tua. O importante é que você esteja pronto para quando Jesus voltar. E até que Jesus volte, cara, viva a tua vida para o máximo, fazendo a diferença, amando pessoas e pregando o evangelho. Muito bom, pastor. Além do mais, as pessoas criam uma superstição em torno da marca da besta, né? Ficam com aquela paranoia, o que vai ser, o que vai ser. Será que vai ser alguma coisa impensável que todo mundo usa, né? Isso, E como o senhor disse, né? Viver a nossa vida para a glória de Deus nos isso, faz nos afastar cada vez mais do inimigo, né? isso. Agora vamos para a terceira e última pergunta. Uau. O anticristo será uma pessoa, uma igreja desviada ou um plano de governo? O anticristo será uma pessoa, uma igreja desviada ou um plano de governo. Eu acho que na verdade, existem duas referências bíblicas a respeito do anticristo. Eu acho que o anticristo do livro de Apocalipse vai ser uma pessoa, eu creio que vai ser um líder mundial. E que o mundo, quando tiver. Já acontece um pouco disso, né? Mas o mundo, quando tiver na crise que virá, vai procurar um líder mundial e esse líder vai crescer. Mas eu creio que existe o espírito do anticristo também. Existe uma atitude anticristo, uma atitude anticristã, que já está presente em algumas igrejas desviadas, né? Que são igrejas, mas são anticristãs, são anticristo, anti aquilo que Cristo nos ensinou. E tinha outra coisa ali sobre governos, acho, né? Vai ser um governo, Esse seria um plano de governo. plano de governo. Eu acho que existem planos de governo que são anticristo. Eu acho que o comunismo do livro comunista, que hoje que você fala comunismo tem. Mas assim, se for ler Karl Marx, comunismo, ele é anticristo, sem dúvida nenhuma. Então, eu creio que o espírito do anticristo está nessas ideologias, como o espírito do anticristo pode estar dentro de uma igreja, ou de uma dita igreja, né, desviada, que leva as pessoas distantes das coisas de Deus. Mas o anticristo da Bíblia, eu creio que será uma pessoa, um líder mundial que surgirá para tentar liderar, né, ser a solução
da humanidade. Muito bom, pastor. Além do mais, o anticristo é, como a gente falou, é tudo que se opõe a Deus, tanto ideologias, como pessoas, como teoria, como plano de governo e como igreja desviadas. Sim, Então a gente deve estar o tempo todo atento a isso para não cair nas armadilhas, né? perfeito. Show. É isso? É isso aí, é isso aí.